Olá, saudações a todos, eu sou o Guilherme, aluno do IB. Estou fazendo iniciação científica lá no Laboratório de Embriologia Molecular de Vertebrados da professora Irene, no ICB1, e nós estamos investigando os efeitos do fator de transcrição NeuroD4 no desenvolvimento do tubo neural posterior. Bom, o tubo neural é uma estrutura embrionária derivada da camada ectodérmica e que dá origem ao sistema nervoso central, que é o cérebro e a medula. O cérebro é formado no tubo neural anterior e a medula no tubo neural posterior. O tubo neural posterior tem um desenvolvimento centroperiférico. Isso significa que ele cresce e se desenvolve à medida que as células vão avançando do centro para as extremidades laterais. Aqui nós temos uma representação do tubo neural em diferentes estágios de desenvolvimento. Neste primeiro estágio, formado basicamente por células mitóticas, elas demarcam a zona ventricular do tubo. Neste segundo, células mitóticas e também células pós-mitóticas, e as células pós-mitóticas demarcam a zona intermediária do tubo. E aqui neste terceiro, as células que eram pós-mitóticas avançaram para a diferenciação, e aí essa zona é chamada de zona do manto. Já o NeuroD4, ele é um fator de transcrição que interage com elementos regulatórios do genoma. Em experimentos com embriões de galinha, foi visto sua expressão na zona intermediária do tubo neural, em estágio de desenvolvimento HH25. Nesta imagem, nós temos cortes transversais marcado com NOT, que é um marcador conhecido de células progenitoras neurais, então aqui somente na zona ventricular, que é onde elas estão, NeuroD4 na zona intermediária, portanto em células pós-mitóticas, e também foi visto o SCG10, que é um marcador conhecido de células neurais em diferenciação. A expressão de NeuroD4 nessa região nos indica que ele é expresso principalmente em células pós-mitóticas, que acabaram de deixar o ciclo celular. Portanto, antes de entrar em programas genéticos de diferenciação, que é o que vai acontecer na zona do manto. Isso nos dá um ponto de partida para investigar os efeitos do NeuroD4 no desenvolvimento do tubo neural. Então, partindo-se das premissas de que o NeuroD4 é expresso em células mitóticas e pós-mitóticas, hipotetizamos que o NeuroD4 influencia a proliferação celular. E para investigar isso, superexpressamos o NeuroD4 e marcamos células proliferativas com BRDU a fim de identificar se houve ou não alteração no número de células proliferativas. E se as premissas forem verdadeiras, então haverá diferença no número de células BRDO positivas para mais ou para menos nos emitubes controle e experimental. Em nosso laboratório utilizamos o embrião de galinha como modelo experimental e a gente recebe os ovos fertilizados, incubamos por 2 dias para obter embriões em estágios HH13, então injetamos o DNA de interesse no lumen do tubo neural e eletroporamos, que é a aplicação de um choque para abrir poros nas membranas plasmáticas e permitir a entrada do plasmídio. Então depois reincubamos esse embrião por aproximadamente 1 dia, a fim de que se desenvolva até HH18, e então incubamos esse embrião em solução contendo BRDU por 2 horas. Em seguida é feita a coleta e processamento do embrião, que consiste em dissecação, fixação em paraformaldeído, criopreservação em sacarose e inclusão em acetilsacarose para obtenção de criocortes, que vão ser processados para imunofluorescência, anti-GFP, anti-BRDU e anti-FLAG NeuroD4. Bom, então aqui a gente superexpressou o GFP, é um experimento controle. Temos aqui um corte transversal do tubo neural, à esquerda a coloração dos núcleos com DAP e à direita a detecção do sinal anti-GFP no emitubo eletroporado. Aqui é a detecção de sinal anti-BRDU e conseguimos notar que não há muita diferença entre o emitubo eletroporado e o controle quanto à quantidade de células BRDU positivas. Já aqui temos um tubo com superexpressão de NeuroD4. Houve mudança evidente no fenótipo com diminuição do emitubo eletroporado, né? E quando a gente olha a marcação anti-BRDU, podemos ver uma diminuição de células BRDU positivas no emitubo eletroporado. Além disso, a gente pode ver que existe células só com NeuroD4 e com BRDU ou só com BRDU. E a diferença na quantidade de células BRDU positivas com GFP ou com NeuroD4 é bastante expressiva. E esses dados então sugerem que o NeuroD4 pode modular a proliferação celular. Meus agradecimentos vão a Deus, toda a equipe do laboratório, a minha família, aos meus amigos e a todos os órgãos e instituições que juntos me permitiram chegar até aqui. Muito obrigado.